Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Meta de 5 mil likes nesse vídeo de hoje, então dá essa moral, dá essa força pra gente, clica no likezinho aí embaixo. Se inscreve, ativa o sininho, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFootball, não perde tempo, basta clicar no primeiro link da descrição e baixar já. Lá você tem tudo do mundo da bola, desde informações do seu time do coração, do Bahia, da liga que você mais gosta de acompanhar, transmissão gratuita da Bundesliga 2, dados, estatísticas, cartola, FIFA 21 e tudo mais que você puder imaginar. Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e baixa já. Pessoal, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje sobre uma recente declaração de Ricardo Maracajá, que apareceu inclusive no SMB Lives, nosso outro canal, nas últimas semanas. Ele foi lá na Salvador FM, no programa Bem na Bola, nosso querido Ulisses Gama, Emílio Pinto e Glauber Guerra, e falou sobre o momento atual do Bahia e disparou algumas críticas a Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, falando principalmente que o torcedor quer se sentir representado, né? Quer ter ali representantes, dirigentes, mandatários que possam falar pela torcida. E falou algumas outras coisas que vocês conferem aí agora. Ricardo, eu acompanho o Bahia pro Bahia Notícias desde 2015 e eu não tenho dúvida em dizer que é o momento em que eu vejo uma sequência tão grande de agenda negativa quando se trata do Bahia. Notícias ruins, coisas ruins acontecendo em relação ao clube e muitas delas têm envolvimento direto da diretoria executiva do Bahia. Queria saber como é que você está analisando essa condução, tanto do Guilherme quanto do Vitor, no comando do Bahia, e como eles estão, como você está vendo também o fato deles estarem lidando com a torcida, como é que você está vendo esse comportamento deles em relação ao torcedor que está sofrendo tanto, torcedor que pagou sócio durante a pandemia, torcedor que vai ao estádio lá, fica até tarde, lamentando toda essa situação, enfim. Eu acho que o que o torcedor quer, quando ele escolhe seu presidente e seu vice, é se sentir representado. Né, que ele possa atuar bem tanto no momento bom como no momento ruim. É aquela coisa do eu vou confiar que ele vai fazer o melhor para o clube, mesmo estando numa posição desfavorável ou na posição confortável. Então eu sinto que o torcedor hoje não se sente tão representado por conta do distanciamento que há. A gente sente às vezes a falta da presença de Guilherme, da presença de Vitor, nas entrevistas, na interlocução com os torcedores. Óbvio, a pandemia afastou muito o torcedor do clube por conta daquelas reuniões que pararam de acontecer. Mas a gente tinha muita proximidade, muita reunião aconteciam os encontros na Fonte Nova, os sócios participavam. Então o sócio, o torcedor do Bahia está se sentindo muito distante do clube e eu não vejo um trabalho da direção de aproximar. Óbvio, isso não pode nunca sair do patamar da normalidade. A gente nunca vai compactuar com violência, com nada do tipo, e a gente tem que reprimir isso mesmo. Mas a gente sente que eles precisam se aproximar mais do torcedor, eles precisam conversar mais com o torcedor, para que o torcedor se sinta representado por eles, em acreditar que eles vão melhorar o clube, em acreditar que eles vão conseguir dar a volta por cima e trazer o resultado positivo. Rapaziada, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, ainda sobre a entrevista coletiva do presidente Guilherme Belintani, é sobre um outro ponto muito importante, a venda do Fazendão. O próprio presidente do Conselho Deliberativo falou no nosso outro canal, no SMB Lives, quando questionado sobre isso, que caso não vá adiante a proposta lá da MRV de 22 milhões de reais, teria que ter, caso o valor diminuísse, uma nova reunião no Conselho Deliberativo para aprovar e posteriormente lá na Assembleia Geral de Sócios para aprovar essa venda. E esse valor acabou aumentando e não diminuindo, como poderia vir a acontecer, aumentando para 29 milhões e 400 mil. Um valor muito importante aí que vai fazer o Bahia, né, quitar, se livrar dessa dívida trabalhista. Outra informação também passada pelo presidente Guilherme Belintani é de que a dívida da BWA também está próxima de ser quitada, além de um acordo ali que pode gerar um desconto de 60% a 70% para poder diminuir a dívida astronômica que o Bahia tem aí com o Banco Opportunity lá por conta da experiência negativa com a SA, tá? Então, as coisas, pelo menos nesse aspecto, fora de campo, estão caminhando. E isso é muito importante, não só porque normalmente é importante, porque a gente quer ver o Bahia saudável para que as outras coisas também possam caminhar, né? Se quem está gerindo o futebol colaborar para isso, mas por conta dessa questão do investidor, né? Muito melhor para o investidor, caso venha, poder ver que tem uma instituição ali que está com a situação financeira um pouco mais regularizada, que eles não vão ter que gastar muita grana para poder quitar a dívida. Então, tomara que as coisas realmente avancem. Belintani falou sobre esses pontos e também outros mais, como, por exemplo, a garantia de Rui Costa, governador do estado da Bahia,
que vai punir, prender e vai buscar uma alternativa para quem cometeu aquele atentado, aquele crime ali antes da partida contra o Sampaio Corrêa, que atingiu principalmente Danilo Fernandes, né, na entrevista que ele concedeu aí lá no CT Evaristo Macedo. Você confere mais um recorte aí agora. Eu tenho falado muito pouco sobre isso, Ulisses, até porque eu tenho buscado fazer mais do que falar, e eu disse isso no começo do ano. O Bahia está num processo, por exemplo, de reestruturação da sua dívida, que vai nos dar, no curto, médio prazo, um ganho absolutamente incrível de enfrentamento desse problema histórico do clube. Né? Vou dar o exemplo aqui, por isso que eu vou me permitir me alongar um pouco e pedir a todos paciência. Né? Que temas financeiros e de gestão, às vezes, não são tão interessantes para o torcedor, mas a gente precisa falar. Né? Nós estamos praticamente quitando uma dívida da BWA, que é um processo histórico do Bahia, de mais de 20 milhões. Né? Uma confissão de dívida de 2011, que foi... surgiu um papel aqui, né, com a confissão de dívida de 6 milhões e pouco. Parte disso a gente identificou dentro do clube, parte não. Mas, enfim, o Bahia tem uma condenação hoje que 10% de toda a sua receita, desde setembro de 2019, ela é sequestrada para pagamento dessa dívida. Essa dívida, nós temos já mais de 23 milhões alocados lá dentro. Em plena pandemia, 10% das verbas do Bahia foi sequestrada para pagamento dessa dívida. Ou seja, já tem 23 milhões lá, faltam 470 mil. Está praticamente esgotando essa dívida, que é a dívida histórica do clube. Segundo ponto, a dívida a dívida trabalhista, né, que está hoje entre 25 e 30 milhões. Nós recebemos uma proposta, também não comentei sobre isso, vou comentar agora. Né? Recebemos uma proposta há cerca de 30 dias atrás, melhor do que tínhamos recebido para a venda do Fazendão, e por isso nós ainda não tínhamos efetivado a venda do Fazendão. A proposta era de 22 milhões, hoje nós temos uma proposta de 26 milhões e 400, mais 3 milhões de patrocínio da empresa, ou seja, 29 milhões e 400, que cruza com a dívida trabalhista. Né? A gente diz desde o começo, a venda do Fazendão era para quitar a dívida trabalhista. Lógico que o fluxo de caixa não vai ser exatamente o mesmo, mas a venda do Fazendão agora garante a quitação da dívida trabalhista em termos de volume financeiro, ou seja, a gente se livra da dívida da BWA de 23 milhões, 24 milhões praticamente, se livra da dívida trabalhista, porque nós construímos esse treinamento aqui sem vender o treinamento anterior e sem pegar financiamento. Esse que Freeland falou, que é um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, foi construído com o suor dos sócios, da sócia, do torcedor e da torcedora, sem financiamento bancário. Isso nos permitiu manter o centro de treinamento o Fazendão, e agora praticamente quitar a dívida trabalhista com a nova proposta que a gente recebeu. Então a gente se livra da dívida da BWA, 24 milhões, pago todo ao longo da pandemia, se livra da dívida trabalhista, pago com o ativo do clube, e aí vão outros movimentos. A gente vai registrar em 2021, né, o balanço que vai ser publicado daqui a pouco, um superávit de 40 milhões de reais. Aí o torcedor fala assim, então está sobrando dinheiro. Não, não é superávit de caixa. A gente conseguiu uma renegociação da dívida fiscal do Bahia, que reduziu a dívida fiscal do Bahia quase em 50 milhões. Quase em 50 milhões. Por conta de uma lei de refis, de refinanciamento, que foi aprovada no Congresso Nacional e teve o acompanhamento nosso. Eu, quando era membro da Comissão Nacional de Clubes, participei da elaboração do projeto de lei no Congresso Nacional e mostrei a dificuldade que os clubes de futebol tinham para manter em dia o seu pagamento durante a pandemia. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pelo governo federal e hoje resultou numa redução de quase 50 milhões da dívida fiscal que nós tínhamos. Portanto, vai aparecer esse superávit lá, lembrando ao torcedor que não foi sobra de dinheiro, é um superávit contábil, é redução da dívida. Portanto, nós temos 50 milhões de redução da dívida fiscal, quitação da dívida da BWA de 23 milhões, quitação da dívida trabalhista no casamento com o fluxo de recebível do Fazendão, e uma outra coisa importante, que é um processo que amedronta o clube, de aproximadamente 100 milhões de reais, que é o processo do Opportunity, ainda decorrente da briga com o Banco Opportunity do BASA no final da década de 90, a briga mais recente nos anos 2000. Estamos muito perto de fechar um acordo, que deverá inclusive ser analisado e enviado ao Conselho Deliberativo, porque eu pedi, pelo tamanho e pela dimensão dessa responsabilidade, que o Conselho Deliberativo analisasse isso, e a gente vai mandar em breve, mas estamos muito próximos de fechar um acordo que vai não equacionar, vamos precisar pagar, mas talvez com desconto de 60% a 70% desse valor da dívida. Quer dizer, vamos pagar entre 30% e 35% da dívida ao longo de 7 anos. Portanto, o que eu estou colocando aqui, nesses 4 itens, BWA, dívida fiscal, dívida trabalhista e Opportunity, é uma virada de jogo que é histórica para o clube, mesmo ainda sofrendo com as dívidas de curto prazo da pandemia. Não quer dizer que semana que vem a gente vai conseguir pagar todas as despesas do clube com facilidade, porque nós ainda temos um déficit de 52 milhões
do ano de 2020, que hoje já está em 38, né? Já reduzimos de 52 para 38. A cada dia vamos superando mais um pouco. Sofremos ainda com dívidas de curto prazo, vamos sofrer por um tempo, mas no macro eu acho que a gente está com um processo de saída de médio prazo que é muito importante para o clube. Portanto, aí eu vou voltar à sua pergunta e novamente pedindo perdão pelo alongamento, mas eu acho isso necessário, o torcedor precisa saber dessas coisas. Eu não tenho como olhar para uma crise de futebol, mesmo com a ferida enorme como é um rebaixamento, e entender que eu não tenho mais o que fazer nesse clube. Eu não tenho como achar isso. Eu tenho um mandato até o final do ano que vem, eu tenho uma missão enorme ainda para cumprir e eu tenho desafios que são muito grandes, que vão talvez permitir que as dificuldades que a gente viveu na pandemia possam ser amenizadas no futuro com todo esse movimento que a gente está construindo desde o começo da nossa gestão. Uma gestão que dobrou o faturamento do clube em 2 anos, de 90 para 190 milhões, criou marca própria, fez um novo plano de sócios, saiu de 14 mil para 47 mil sócios, fez um centro de treinamento dos mais modernos. Eu não desaprendi a fazer isso. Eu tenho que ter humildade para reconhecer os meus erros, foram muito graves no âmbito do futebol. Mas eu não desaprendi a fazer a gestão que eu fiz minha vida inteira. E eu acho que foi com esse aprendizado que eu já mostrei que sou capaz, combinado com a humildade de reconhecer os erros, que eu digo assim, nós temos coisas boas pela frente e essas coisas boas vão acontecer. Guilherme, eu tomei conhecimento de que o salário vem sendo pago normalmente, porque assim, quando o resultado não vem, a primeira pergunta do torcedor é: será que o salário não está atrasado e tal? E como explicar esse momento do Bahia? Lá, quando caiu lá em Fortaleza, você falou que era o pior dia ali de sua vida dentro do clube e tal. Só que aí começa um ano igual termina 2021. Tipo, a gente cai em 2021 e em 2022 brigando para não cair no Baiano e o risco de ficar fora da Copa do Nordeste. Veja, Marinho, quando eu disse lá no final do jogo com o Fortaleza, eu disse que a responsabilidade era totalmente minha, eu sigo dizendo, eu sou o grande responsável pelo que acontece no clube. Eu sou o culpado, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não posso achar que a gente não tem o que melhorar também em todos os setores do clube. O presidente, no final das contas, é o culpado de tudo. Mas a gente olha para o nosso elenco hoje, mesmo sabendo que é um elenco que ainda precisa ser reforçado para o Campeonato Brasileiro, mas a gente olha para ele e fala, esse elenco não é para estar nessa posição, não é para estar sofrendo como está sofrendo. Então, assim, falta peça. Mas a gente não pode entender que o que a gente está conseguindo mostrar em campo é equivalente ao que nós temos de material humano. Eu acho que tem ainda avanços, e por isso que eu digo que Guto, que já mostrou a capacidade que tem em vários momentos, por exemplo, ficou 7 jogos sem tomar gol na Série A do ano passado, tem uma missão, e ele sabe disso, e ele está aqui pela competência dele, tem uma missão de, por exemplo, arrumar um pouco mais para que a gente não tome gol como tomamos 3 gols do Sport naquele momento ali, com tanta facilidade. Os atletas também têm a necessidade de se dar um pouquinho mais, se doar um pouquinho mais. Dentro do clube, cada membro do staff tem uma missão de melhorar, seja melhorar o ambiente, que já é bom, mas precisamos melhorar, seja de melhorar o seu trabalho propriamente dito. Então, a gente hoje, da porta para fora, a responsabilidade é toda minha. Da porta para dentro, o que a gente mais tem feito, ontem eu vi no clube aqui, o treino de ontem, para mim, foi um treino que parecia o primeiro dia do trabalho de Guto. No bom sentido, de empenho, de vontade de retomar, de vontade de virar esse jogo. Por quê? Porque quando a gente perde aquele jogo no sábado, no domingo, ou eu tenho um trabalho longo para fazer, para entender cada vez mais o que está acontecendo, corrigir, puxar e cobrar de cada um muito mais e ser cobrado também, ou então é melhor desistir, que não é o nosso caso. Então, assim, da porta para dentro, a culpa é minha. Da porta para fora, a culpa é minha. Da porta para dentro, é o trabalho de cada um que a gente vai cobrar. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?